queridos. Aleluia. Louvado seja Deus, apesar dos problemas de som e tudo mais, porque é uma mensagem, essa é a mensagem do Evangelho, nada mais, nada menos. É amplo aquilo que as Escrituras ensinam, mas se nós formos resumir o que é o Evangelho, tem a ver com esse final de semana, a cruz de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Louvado seja o Senhor. É isso que dá base. E eu quero meditar com você nessa noite. Eu quero conversar um pouco aqui sobre os 7 brados da cruz. Você pode falar os 7 brados da cruz? Mais uma vez. Louvado seja o Senhor. Eu quero, na verdade, nós vamos ler vários textos que estarão na tela, vários textos que aí estão sobre a palavra de Deus. Eu quero desafiar você à oração. Mais uma vez, abaixe sua cabeça. Eu queria desafiar você a orar nessa e pedir a Deus para que Ele fale com você em nome de Jesus. Vai falando com Deus, vai falando com o Senhor, vai falando em nome de Jesus. Vai falando com o Espírito Santo, falando: Deus, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero entender que todas as 7 palavras, todos os 7 brados, Jesus na cruz, Ele falou 7 palavras, 7 brados, 7 palavras curtas, que mudam a nossa história, que tem um significado espiritual, teológico, de transformação, para que você não vá embora do mesmo jeito, que você não possa achar que a Páscoa é mais um culto, talvez o ovo de Páscoa que você ganhou ou não, e misturar com isso, mas é a data mais importante da fé cristã. A data mais importante, a igreja está edificada sobre essa data que nós comemoramos. Vai pedindo ao Senhor que Ele fale com você em nome de Jesus. Ó Deus, no nome santo de Jesus. Pai, somos pecadores, somos falhos. Pai, nós estamos aquém daquilo que sabemos que devemos estar, mas nós Te louvamos pela graça salvadora de Jesus, pelo sangue de Jesus que cobre os nossos pecados, pela ressurreição, que é o brado do Senhor que diz que nós podemos começar de novo, nós podemos continuar, nós não precisamos desistir. Eu peço a Ti, levanta uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que compreendam o Evangelho. É o que eu peço a Ti nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor glorifique o Teu nome, edifique a Tua igreja e tire todo desassossego nessa noite no nome de Jesus. Repreenda toda obra maligna que roube a nossa mente da presença do Espírito Santo e do Senhor. Obrigado pela cruz, Jesus, é no Teu nome que oramos. Amém e amém. Conta essa história de um peregrino que estava caminhando em direção a uma terra prometida. Aquele peregrino, ele carregava uma cruz pesada, que era a cruz do seu mestre. Ele carregava com muita alegria, avistando aquela terra prometida que era o prêmio. E conforme o tempo foi passando, aquela cruz foi ficando cada vez mais pesada, cada vez mais pesada, cada vez mais distante da terra prometida. Pelo que ele parou para descansar, e havia ali do lado um marceneiro. Ele estava tão cansado que ele olhou: ei, meu irmão, você poderia me ajudar? Eu gostaria que você me ajudasse cortando um pedaço da minha cruz. Pelo que aquele marceneiro cortou um pedaço da cruz, e ele pega aquela cruz, ela está mais leve, ele caminha, ele continua, porque a cruz está leve. Mas chegando bem próximo da terra prometida, ele enxerga que para chegar lá havia um abismo, um grande abismo. E para chegar à terra prometida, ele precisava daquela cruz. Ele coloca aquela cruz, mas ela não consegue preencher o caminho, porque faltava exatamente um pedaço cortado. Ele se esforça, ele brada, mas ele vê que ele não consegue chegar, porque ele cortou um pedaço da cruz. Ele acorda de susto, era apenas um sonho, e ele abraça aquela cruz pesada, e ele agradece a Deus pelo privilégio de poder continuar a sua caminhada em direção à terra prometida, e ele segue o seu caminho com aquela cruz pesada. Essa história não está nos dizendo que nós entramos no céu carregando uma cruz pesada. Nós entramos no céu através do sacrifício de Jesus. Você pode dizer amém? Através do sangue, através dos méritos. Mas é fato que quando recebemos a Jesus, Ele diz que aqueles que querem segui-lo de verdade, não de boca, não de blá blá blá, não de religiosidade, devem tomar a sua cruz. E a medida da cruz é a medida da nossa vitória. E cada vez que nós cortamos um pedaço da cruz e diminuímos o sacrifício, menos vitórias nós temos, mais distante nós estamos do entendimento da cruz. Porque eu abro essa palavra sobre os 7 brados da cruz, porque a palavra cruz hoje é uma palavra que para nós se tornou uma palavra de celebração. Amém? Nós usamos crucifixos, mulheres usam camisetas com cruz,
A cruz virou moda, todas as pessoas usam o crucifixo, talvez sem saber o seu significado, mas a grande realidade é, eu não estou falando que não devemos usar, porque é o símbolo da fé cristã, mas a maioria das pessoas que carregam uma cruz no pescoço, ou na blusa, ou talvez num carro, ou talvez que colocam na igreja, não compreendem o que realmente significou a cruz de Jesus. A cruz de Jesus não era motivo de alegria, mas pelo contrário, de vergonha, de espanto, de resignação. Aquele que era pendurado no madeiro, que era a maneira com que os romanos sacrificavam, ou talvez fuzilavam, matavam seus prisioneiros, as pessoas que eram condenadas, a cruz era objeto de vergonha. Aquele que era lançado na cruz era reputado como amaldiçoado, era alguém maldito perante a sociedade. E a grande realidade que nós precisamos entender de verdade é que a cruz tem um significado muito profundo. Se não compreendermos, não há Páscoa, não há fé cristã, não há ressurreição. Agora é muito comum, nós que estamos aqui, olharmos para esta semana da paixão e falarmos: olha como ele sofreu, olha como Jesus sofreu, olha como foi grande o sofrimento. E estamos vendo filmes como A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que ainda é aquele que retrata o sofrimento, não a vida de Jesus, de maneiras mais nítidas, e olhamos e choramos e dizemos: ó, como ele sofreu, e dizemos isso, mas não entendemos o porquê ele sofreu. Não entendemos que a dimensão daquele sofrimento tem a ver com o nosso pecado, com o seu pecado. Não foram os judeus, não foram os romanos que colocaram Jesus lá, mas foi o seu pecado. Uma mulher, há muito tempo, eu lembro que ela chorava pelos sofrimentos de Jesus, e cada vez que ela via a cruz de Jesus, ela dizia: como Deus me amou. Mas quando ela pensava no inferno, ela se irava contra Deus, porque ela não entendeu a mensagem da cruz, ela não compreendeu o recado. Está funcionando aqui não, irmão, aleluia. É ressurreição, mas o problema técnico continua. Agora foi? Nós não podemos compreender a cruz a menos que compreendamos o inferno. Sem o inferno, a cruz perde significado. Só há compreensão de morte, de ressurreição, do que cantamos, compreendendo o quanto somos pecadores, o quanto o seu pecado é sério, o quanto o seu pecado foi sério. Então o grande problema é que nós achamos que os nossos pecados não são tão sérios assim. Nós achamos que aquilo que nós fazemos, comparado com assassinos, com pessoas que cometem crimes hediondos, pessoas que adulteram, nosso pecado, ele é um pecado, mas a realidade, ele não é tão grave assim. Mas enquanto nós não compreendemos que por causa do nosso pecado, nós crucificamos Jesus, ele morreu naquela cruz pela dimensão do meu e do seu pecado, porque o nosso pecado nos separa de Deus, e não entendemos que há um inferno, há uma condenação, há uma vida sem Deus, nós não entenderemos o significado da cruz. A realidade é que Jesus, ele toma aquela cruz, ele vai naquele caminho do Calvário, do Gólgota, e ele tem um sofrimento inimaginável. É um sofrimento que o filme do Mel Gibson não consegue retratar. A palavra de Deus vai narrando que Jesus, ele é esbofeteado e ele é açoitado por um chicote com essa cinta que os pais disciplinam. Aliás, não pode hoje mais disciplinar filhos, mas vocês mais velhos, quantos mais velhos aqui foram disciplinados pelos pais? Levantem as mãos. Já tomaram umas belas, umas cintadas, ficaram traumatizados, irmãos, estão bem adultos, formados, glória a Deus, né? Pelas cintadas que fizeram ser você quem é hoje. Não era uma cintada, não era algo, mas era um instrumento onde havia ossos pontiagudos, uma bola de ferro, e cada chicotada que Jesus tomava, formava-se uma bolha de sangue e uma grande ferida que esmagava as costas de Jesus, formando sulcos, de tal maneira que o corpo de Jesus era atravessado como se tivessem milhões de agulhas cheias de fogo. Esse era o sacrifício de Jesus. A coroa de espinhos que é colocada sobre os seus cabelos perfuram a sua cabeça, o seu crânio, o seu cérebro. Ele carrega uma cruz que Jesus não consegue carregar, ele cambaleia, ele é levado até lá e ele é crucificado com pregos enormes, quadrados, que atravessam os seus pulsos até chegar ao nervo principal humano, de tal maneira que quando aquele nervo é atravessado, não há dor humana, talvez suportável, imaginável. Todo o corpo de Jesus sofre a dor da crucificação. Mas sabe por que ele foi levantado naquela cruz? Pelos seus pecados, mas porque ele ama você. Amém? Por amor, porque ele deseja que você esteja perto dele. É por isso que talvez atos pequenos, como não estar no culto, como não buscar a Deus todos os dias, talvez uma coisa, porque a vida é tão corrida, né, irmão? A gente corre pra caramba, a gente tem tantas coisas, e aí não deu para ler a Bíblia nessa semana. Glória a Deus, é a graça de Jesus. O Senhor chora por isso.
Ele anseia por comunhão, Ele deseja que você esteja perto dEle, Ele deseja que você esteja aos pés dEle, que você leia a palavra, que você convide Ele para tomar parte da sua vida, que você esteja em comunhão com seus irmãos, por uma única razão: Ele entregou a vida dEle, todo o sangue dEle, para que isso fosse possível. Você pode dizer amém? Para que possamos tomar uma decisão. Eu acredito, rapidamente, eu quero, acho que a pilha, irmão, está fraca, viu? Está bem, eu acho que é a pilha, mas você vai clicando para mim. Volta lá, você vai dar um clique. Existem 7 palavras da cruz, não há 8, não há 9, não há 6, não há 5. Jesus, na sua crucificação, Ele deu 7 brados. Não foram só palavras, foram brados, brados que trazem libertação. Cada uma dessas palavras cheia de significado. Eu quero partilhar rapidamente. A primeira delas que aparece foi um brado por perdão. A primeira palavra de Jesus na cruz, e Douglas vai dar um clique, está lá em João, dá um clique para mim, Lucas capítulo 23, 34, vamos ler todos juntos. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Mais uma vez. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O primeiro brado do Senhor poderia ter sido qualquer palavra, poderia ter sido uma palavra. Jesus poderia chamar uma miríade de legião de anjos para libertá-lo. Ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não era homem, era o Deus homem. 100% homem, 100% Deus, o Deus que estava sendo crucificado. Mas a primeira palavra que Jesus dá na cruz, sabe qual é? Ele é esmagado, ele é dilacerado, ele é rejeitado, ele é abandonado. Eu não sei se há pessoas desse auditório aqui para mim que estão sendo abandonadas. Eu acredito que não há sensação pior do que ser deixado de lado, talvez desprezado por alguém, por um cônjuge, por um amigo de trabalho, por alguém que você aprecia, por alguém da igreja. E a palavra de Jesus foi tudo isso, abandonado pelos seus discípulos, aqueles que antes da entrega falavam assim: ó Jesus, olha, nós vamos morrer por ti, porque nós estamos juntos, misturados, ó, coração por coração. Fugiram embora de vergonha do Rei dos Reis. Vergonha porque ele iria ser crucificado. E a palavra que Jesus diz abre um portal de transformação para nós. Ele olha e ele diz: Pai, pode colocar o clique, funcionou o meu controle, que senão é o controle que prega, eu vou fazendo. Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus trazendo a possibilidade, dizendo assim: hoje nós somos livres, hoje nós somos perdoados, hoje você pode andar de cabeça erguida e cantar essas canções, porque Jesus abriu um caminho para cobrir os pecados, e a oração de Jesus cobre os pecados. Você pode dizer amém? Ele abre a possibilidade do perdão. Ele diz: não importa a gravidade do pecado, a extensão do pecado, não importa aqueles que me colocaram na cruz, não importa se é crime de ou não é. Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, Pai, lava-os. E é essa possibilidade, é por isso que nós não entendemos. E muitas pessoas dizem: pastor, será que alguém cometeu tantos crimes e tantas dificuldades, e matou, estuprou e fez isso, pode ser perdoado por Deus? A resposta é sim. A resposta é sim, mas não é justo, por causa dessa oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E quando Jesus diz que não sabem, Ele não está isentando-os da culpa, porque os nossos pecados nós somos muito bem responsáveis. E olha aqui para mim, cada vez que você cresce em conhecimento, mais responsável você se torna. Cada vez que você conhece, ouve uma palavra no domingo, não importa se você está dormindo, você quer ir embora, mas você recebe uma porção de conhecimento de Deus, mais responsável você se torna, mais cobrado você será. Aí talvez alguns aqui dizem: é por isso que eu não vou em CTM e não quero nenhum. Eu não vou, para que eu continue pecando até a volta de Jesus. Seu pecado será cobrado da mesma maneira, como foi cobrado daqueles homens. Mas a realidade é, Jesus está dizendo, por causa desse brado de perdão, por perdão, onde Ele fala: Pai, perdoa-os, Pai, limpa-os, Pai, eu quero que eles tenham acesso, Pai, eu quero que eles sejam livres. Você pode perdoar também. Há pessoas aqui que estão amarradas, talvez com um sentimento de vingança de algo muito sério que aconteceu com você. Essa semana a gente teve umas discussões no Facebook sobre a questão da redução da maioridade, etc e tal. Eu sei que é um negócio muito amplo, muito complexo, mas anos atrás nós tivemos um primo que foi assassinado com 23 anos nessa cidade por um jovem, um adolescente, que já tinha 14 crimes nas costas. E aqui não é esse o argumento para abaixar a pena ou não, mas eu estou querendo dizer para você:
que às vezes há no nosso coração um clamor por vingança, talvez numa situação como essa, séria, de dor, mas sabe qual é a recomendação da palavra de Deus por causa de Jesus? Ele está dizendo: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Você pode dizer amém? Porque a grande questão é que enquanto você tentar vingança, você ficará preso. Enquanto você quer desejar reparação e dizer: não é justo, não pode, eu fui abusado, não é certo, eu fui abandonado, a sensação de prisão na sua alma continuará. Você continua um prisioneiro da amargura, talvez não a paz, você não consegue experimentar de Deus, mas a partir do momento que você diz: Deus, eu estou entregando para o Senhor, não importa se essa pessoa muda ou se ela se arrepende ou não, você experimenta libertação e paz. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso é a palavra de Deus dizendo: querido, olha, há uma área, não se vingue, há uma área, não amaldiçoe. Hoje eu estava falando na classe de liderança avançada, cadê os alunos da classe de liderança? Estavam lá, e eu tenho falado muito disso, que no nosso meio evangélico, não meio reformado, meio histórico, meio batista, mas principalmente no meio pentecostal, há um negócio que parece interessante, que é uma visão de guerra. E aí eu vejo que o povo posta no Face, os crentes gostam de curtir, pessoas que dizem assim: porque é você que torceu contra mim, aí você vai aplaudir a minha vitória. Louvado seja Deus. Você cunhado, você sogra, você vizinho, ainda se curvará porque a minha vitória é grande. Não tem a ver com o evangelho nenhuma dessas palavras, irmãos. Não tem a ver com o espírito do evangelho. Não tem a ver o desejo da vitória ser um desejo que reputa no seu coração orgulho e humilhação aos seus adversários, até porque os nossos adversários, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Você pode dizer amém? A sua luta não é contra a sogra, contra aqueles que te perseguem. A luta é contra os principados e potestades. E nós gostamos de cantar sabor de mel, aleluia. Queremos cantar: a minha vitória terá sabor de mel. E todo respeito àquela cantora muito abençoada, eu falei que no dia que eu encontrar, eu vou falar: irmã, sua música fez muito sucesso, o povo gosta, mas não tem nada a ver com a Bíblia, tem nada a ver com a palavra de Deus. O povo pode gostar, como talvez uma história de guerra, porque o evangelho é exatamente isso, dizendo: amados, não procurem vingar-se, nós somos chamados para abençoar. Diga-se: eu sou chamado para abençoar. Em nenhum local da Escritura a Bíblia diz que você tem que praguejar e dizer: eu estou amarrando a bênção do outro, porque ele merece, estou amaldiçoando para que ele se renda a Jesus. A Bíblia diz que nós somos chamados para orar, e Jesus, ele diz, o Evangelho de Jesus é: Pai, perdoa-lhes. No Sermão do Monte ele nos ensina dizendo: olha, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. A palavra de Jesus não é: olha, creia porque a vitória terá sabor de mel, e os seus inimigos você vai fazer não há isso. É a palavra de abençoar, dizer: eu o abençoo, eu entrego ao Senhor a vingança. É claro que nós queremos prosperar. Quantos querem talvez serem exaltados pelo Senhor? Digam amém. Querem que Deus exalte, mas essa vitória tem que ter um sabor de mel, no sentido de que você oferece esse mel para Deus. Você diz: Deus, eu te dou graças, o meu coração é mais parecido com Jesus. Essa é a primeira palavra da cruz. Uma outra realidade que nós precisamos entender é essa: a cruz pode reparar o irreparável. Repita comigo isso. Sabe por que a cruz pode reparar o irreparável? Porque Jesus morreu e disse: Pai, perdoa-lhes. Não há pecado que não possa ser perdoado nessa noite. Talvez você é alguém que diz: pastor, mas você falou que quanto mais se conhece, mais cobrado será. E eu estou vivendo deliberadamente em pecado, e eu estou vivendo essa vida sem vergonha. Porque a grande realidade, irmão, olha aqui para mim, abrindo parênteses. Os evangélicos gostam de bradar no Facebook contra beijo lésbico de senhoras de 90 anos, a Babilônia, porque beijaram. Mas o que nos diferencia do mundo, na maioria das vezes, é apenas a música que nós ouvimos, é talvez as frases do Facebook, ou é talvez porque não bebemos, não fazemos isso ou aquilo, mas a nossa vida é igualzinha às pessoas que estão lá fora. Os nossos valores são iguais, os nossos desejos de vingança são iguais, porque nós não entendemos isso, que a cruz, ela perdoa, ela muda, ela transforma. Não importa os pecados que você tem trilhado, se nessa noite você vier aos pés de Jesus e da cruz, há perdão para você. Há uma nova chance para você, há uma nova possibilidade de começar de novo. Ele pode ungí-lo com o Espírito Santo. E a segunda coisa, sabe qual que é o segundo brado de Jesus? A segunda palavra de Jesus é um brado de garantia. Ele dá uma palavra onde ele garante algo maravilhoso para nós que estamos aqui.
Eu estudando essa palavra na semana, me emocionei, relembrei e falei: Deus, obrigado pela minha salvação. Obrigado porque eu sou salvo, não é porque eu sou pastor, porque eu frequento uma igreja há mais de 25 anos, fui batizado há 25 anos, desde a minha infância, desde os 6 anos. Porque eu li a Bíblia. Não, é porque há um ato salvífico de Deus. Ele salvou a minha vida. E a segunda palavra está em Lucas 23:43, onde ele olha para um dos ladrões da cruz e ele diz: hoje você estará comigo no paraíso. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Você pode dizer amém? É interessante que quando Jesus é crucificado, para que a promessa da palavra de Deus se cumpra, ele é crucificado, ele é contado no meio dos transgressores. Eu não sei porque aqueles homens que prepararam a cruz, eles posicionam Jesus exatamente no meio, para que se cumprissem as escrituras, e do lado direito de Jesus, do lado esquerdo, estão 2 ladrões. Mas não era ladrãozinho de galinha não, como acontece no Brasil, que gente que comete crime hediondo está na rua, e ladrão de galinha está 10 anos na cadeia. Não, eram assassinos, bárbaros, eram humilhados naquela cruz romana, pessoas que eram procuradas pela justiça. Certamente, se fosse hoje, eles estariam nas primeiras capas dos jornais. E a Bíblia vai falando que quando Jesus é crucificado, a multidão humilha e diz: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo, desça da cruz e nós creremos em você. E a Bíblia começa a narrar nos evangelhos que aqueles 2 ladrões, eles começam a caçoar de Jesus, falar de Jesus, os 2, mas de repente o texto muda o tom. A palavra de Deus parece que eu não sei o que aconteceu. Um dos ladrões, parece que os seus olhos se abrem. Ele começa a dizer que, ele começa a reconhecer que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores estava ali. Eu não sei qual é a razão, eu não sei porquê, porque, queridos, ser salvo por alguém naquela posição era uma coisa muito complicada. Esperar ser salvo por um Deus que estava humilhado, cansado, sangrando, rasgado, sem forças, exposto, maldito. Sabe por quê? De alguma maneira o Espírito Santo abre os olhos daquele ladrão. O Espírito Santo abre os olhos e ele como que enxerga. Eu não sei se por causa do folheto que Pilatos colocou na cruz, porque você sabe que Pilatos colocou um folheto. Ele coloca, ele diz: aqui está o Rei dos Judeus. Ele coloca em grego, ele coloca na língua do latim, e coloca em hebraico, coloca nas 3 línguas correntes da época como um folheto evangelístico. Eu não sei se aquele ladrão, ele olha e ele toma um susto e ele diz: aqui está o Rei dos Reis. E de alguma maneira, cada palavra ele vai observando, ele é tocado, ele é mudado. E sabe que a Bíblia diz que ele olha para Jesus e fala: Senhor Jesus, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Quando entrares no reino, porque eu mereço estar nessa condenação, eu sou pecador. Ele não pede salvação, ele não pede para Jesus tirar ele da cruz, ele apenas diz uma palavra: lembra-te de mim, lembra de mim, Jesus, lembra de mim. E sabe qual é a palavra de garantia, querido? Olha aqui para mim, que Jesus dá para ele. Jesus volta para ele e fala: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? O Charles Spurgeon, ele vai dizendo, porque antes de ler essa frase, os teólogos dizem, é uma discussão, se Jesus foi ao inferno, não ele, para pregar o Evangelho, como diz lá em 1 Pedro. Eu não sei quanto tempo durou isso. Se Jesus foi, pregou aos espíritos em prisão, ele foi, ele pregou, mas Jesus morreu primeiro que esse ladrão. Ele morre primeiro, Jesus morre primeiro. A Bíblia diz que ele morre primeiro. E a Charles Spurgeon diz que esse homem que foi seu último companheiro na terra, foi também seu primeiro companheiro nos portões celestiais. Quando aquele homem chega, Jesus já estava lá para receber. Ele disse: hoje você estará comigo no paraíso. Louvado seja o nome de Jesus. Certeza contra a morte, certeza contra aquilo que está tudo torto na sua vida, que você diz não vai dar certo. Uma palavra de garantia, a esperança contra a morte. Nós não sabemos quanto tempo durará. Há um outro texto que vai aparecendo aqui. Jesus está falando: eu lhe garanto. Fala para quem está do seu lado: Jesus garante. É uma garantia. Jesus não falou: olha, quem sabe, analisarei o seu caso, pecador, mas quem sabe, porque você não fez classe de batismo, você não foi nem em célula, você não participou, você me zombou, você matou umas 50 pessoas, você está sendo crucificado. Vou ver se eu vou quebrar o seu galho. Jesus não faz isso. Quando há um homem, não importa o pecado dele, que diz: Jesus, lembra-te de mim. Jesus, eu sou pecador, eu reconheço que eu mereço, eu estou pagando, mas lembra-te de mim. Tu és o rei. Quando entrares no teu reino, ele dá uma palavra que é: eu garanto. Eu não sei, queridos, a Bíblia não narra se durante as outras horas talvez a fé daquele ladrão titubeou por algum momento.
Quando ele vê Jesus cambalear e dizer: Pai, eu entrego nas tuas mãos o teu espírito, eu não sei, mas indiferente, se houve momentos de titubear, a promessa já havia sido garantida. Louvado seja o Senhor. Eu tenho convicção pela Bíblia que quando ele chegou, Jesus estava lá para recebê-lo e abraçá-lo e dizer: seja bem-vindo à sua casa, seja bem-vindo, seja bem-vindo, porque não depende se sua fé está titubeando, se você está fraco, depende da promessa de Jesus e do selo dele sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz João 3,36, vamos ler todos juntos. Quem você está entendendo? A Bíblia diz que quem crê no Filho tem vida eterna. Louvado seja Deus, amém? Mas já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Hoje, não sei, ineditamente eu falei em 2 velórios. Um do pai do Fernando, do Gustavo, que são membros da nossa igreja, do esposo da Lourdes. Um momento tão triste, um homem de 60 anos, estava bem de saúde, um infarto, faleceu. A maioria dos irmãos sabem, continue orando pela família. Preguei naquele velório, do lado havia ali um jovem de 33 anos que teve um AVC e faleceu igualmente. E a palavra que eu disse é que o mundo está dividido. Cristo divide a humanidade entre os que creem e os que não creem. E crer não tem a ver em sentar e falar: Jesus, hein? Olha, eu e Jesus, ó, tem uma simpatia. Jesus é maravilhoso. Olha, eu sou gospel, eu tenho o CD do Fernandinho, do Thales, eu frequento célula. Aliás, eu sei muito a Bíblia. Não. Quem crê no Filho tem a vida. Você crê em Jesus Cristo? Você crê na palavra dele? Isso tem mudado quem você é de verdade, mudado o seu caráter. Porque quem rejeita e rejeitar o Filho não é gente que é contra no sentido de eu detesto Jesus. Nós rejeitamos pela nossa postura, pela nossa rebeldia. Quando nós sabemos que Jesus fala: vai para cá, nós vamos para lá deliberadamente. Quando Jesus fala: ame os inimigos, nós falamos: eu não vou. Ele diz: perdoa, eu não vou. Faça isso, nós não fazemos. Quando rejeitamos o Filho, nós não vemos a vida, porque a ira de Deus permanece. Mas há um brado: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Olha, 2 razões para se receber a Cristo. Você que está nos visitando aqui, ou você que é até batizado, você precisa nessa noite, no final desse culto, dizer: eu estou entregando a minha vida nas mãos desse Jesus. 2 razões. A primeira: nós não sabemos a hora em que morreremos. Nem todos recebem aviso, nem todos têm um câncer, nem todos ficam no leito de hospital. Há pessoas como esses 2 velórios que ouvimos que não há aviso, morrem, acidente, dificuldade. Há uma senha da morte. Você sabia disso? Não está na Bíblia. Todo mundo tem uma senha. Fala aí para o povo que está do seu lado: você tem uma senha, irmão. Só que nós não sabemos. Você acredita? Ah, pastor, heresia. Sabe por quê? Eu já falei um monte de vezes isso aqui. Você sabia que tem uma estatística que diz que 100% das pessoas morrem? Fez a Deus. Todo mundo tem uma senha. E haverá um dia que o Senhor vai falar: ei, fulano, é a sua vez. Ô, Beltrano. Só que nós não sabemos qual é o nosso número. Porque se eu soubesse, eu falaria para quem está atrás: vamos trocar? Falaria para quem: ó, eu te dou tudo que eu tenho, eu quero ir para fundo, vou trocar? Talvez você que tem posses iria entregar a sua casa na praia, o seu salário, para trocar a senha. Mas a realidade é que a morte não dá um aviso. Segunda razão, sabe qual é? A maioria, preste atenção, a maioria dos que rejeitam o Evangelho quando estão saudáveis, porque eu posso ter um tempo, quando estiver no leito de morte, continuará rejeitando quando chegar a hora da morte. Quanto mais nós vamos envelhecendo, o nosso coração ou se aproxima mais de Jesus, o mais distante fica. Entregue a sua vida a Jesus nessa noite. Ele chama você, Cristo te chama para te acolher. Louvado seja Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Tão grande salvação. A cruz é real, querido, para mudar a sua vida, para te dar graça. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, o perdão dado ao ladrão, preste atenção. Lembra-nos que há mais graça no coração de Deus do que pecado em nosso passado. Vamos ler essa frase todos juntos? Aplauda o Senhor por essa palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Talvez você diz: olha, eu ultrapassei um limite. Jesus está chamando você para se arrepender. Não importa a dimensão do seu pecado, o quão duro esteja o seu coração, há mais graça no coração de Deus do que pecado em nosso passado, por causa do brado dele. Terceiro, um brado de compaixão, aonde ele olha. E a terceira palavra, acho que vou ter que tirar esse microfone, que pena. Terceira palavra, ele olha e diz: mulher, eis aí o teu filho.
E ele olha para João e ele diz: eis aí a tua mãe. Break. Deus te abençoe, irmão. Aleluia. Terceira palavra é um brado de compaixão. Sabe por quê, queridos? Olha, Jesus está durante toda a Via Crucis, e Maria, a mãe de Jesus, estava ali acompanhando a dor. A Bíblia diz, perto, junto com outros discípulos. Os discípulos, os homens, olha como os homens são covardes. As mulheres ficaram lá, os homens fugiram, bateram em retirada, foram embora com vergonha. Só um discípulo cai em si e volta. Só um discípulo volta para a cruz, que é João, que era chamado de discípulo amado. Jesus, durante todo o tempo, não como se desprezasse Maria, mas a tradição judaica vai dizendo que todo judeu usava 5 túnicas. Você sabia disso? Ele usava pelo menos 5 túnicas. E certamente a última túnica, a 5ª túnica de Jesus, era geralmente, diz a tradição, que Maria havia preparado para Jesus. A Bíblia diz que os soldados, eles não rasgam as vestes, eles tiram as vestes, dividem as vestes, e a última, que era a 5ª, que era aquela que Maria tinha feito para Jesus, diz a tradição, eles vão tirar as sortes. E certamente quando Jesus vê aquela veste feita com tanto carinho, ele olha para sua mãe, Maria, ele olha para ela, e aquilo traz memórias, traz lembrança, e talvez ele recorda o sofrimento daquela que havia sido escolhido para talvez gerar aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele entende, ele vê o sofrimento, a espada transpassada, e ele dá uma palavra, e ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Aponta para João e diz: João, eis aí a tua mãe, cuida dela nesse sofrimento. Talvez muita gente está dizendo: mas onde é que estavam os irmãos de Jesus? Porque Jesus tinha irmãos, segundo a palavra. A Bíblia diz que até aquele momento os seus irmãos não criam nele ainda. Seus irmãos o reputavam como louco, e certamente Jesus, olhando ainda como um primogênito, como alguém que ainda era um bom primogênito, se importa com ela. Mas sabe qual que é a palavra? Jesus, suspenso na cruz, pensou nos outros. Repita isso comigo. Mesmo naquela dor excruciante, ele pensa nos outros, um brado de compaixão. Ele tem tempo de cuidar. E olha que é interessante que o texto diz que Jesus, ele ama Maria, mas em nenhum momento, se você ler as escrituras, ele fala mãe. Ele não usa a palavra mãe, não porque ele não respeite Maria, mas ele diz mulher. Mulher não é um termo desrespeitoso do mestre, mas é exatamente para ele deixar claro para Maria, dizendo: olha, Maria, eu sou Deus. Deus não pode ser gerado por um humano. Você, honrada, nós já fizemos a série, alguém que vai ser lembrado na história da salvação, foi instrumento apenas para a encarnação do Salvador, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Mas uma grande realidade nesse brado, para a gente continuar aqui, é que a Bíblia diz em João capítulo 19, versículo 25, perto da cruz de Jesus estava sua mãe, por causa das vestes. E queridos, você pode imaginar a dor de Maria? Quantos têm filhos aqui? Levantem as mãos. A dor. Certamente Maria sabia que ela precisava igualmente do perdão de Jesus. Ela sabe disso. Ela não pede para parar, ela não brada, talvez apelando ao Império Romano, porque ela sabe a missão de Jesus. Mas certamente vem um filme na cabeça, o bebezinho que foi embalado nos seus braços, talvez a afronta que Jesus sofreu dos seus irmãos, porque Jesus era o filho obediente. Você já parou para pensar? Que fazia tudo certo, que não respondia, que não errava. Certamente Jesus sofre desde a sua infância, e aquilo é uma espada que transpassa a sua alma. Mas sabe qual que é a lição que nós tiramos desse brado de compaixão de Jesus? Que quando João volta, ele recebe essa palavra. Ele aprendeu que quando alguém se aproxima da cruz, recebe nova responsabilidade. Louvado seja o Senhor. Quando a gente chega na cruz, Deus diz: eis aí a sua mãe. João, serve, cuida, faz alguma coisa. Porque quando chegamos perto da cruz, nós não podemos ser crente que assiste culto. Nós não podemos ser gente que fala: ó, pastor, eu estou no momento da minha vida que eu estou estudando, eu estou trabalhando, e eu venho para assistir, porque Jesus é um ídolo. É como se fosse um ídolo do nosso coração. Mas nós não entregamos a vida diante da cruz. Ele dá uma nova responsabilidade, uma nova incumbência. Ele diz: cuida. E a palavra é: será que você cuidaria de Maria se Jesus pedisse? Quantos acham que sim? Digam amém. Quantos acham que cuidaria? Olha, eu faria isso. Já pensou? Jesus pedir? Quantos fariam isso? Mas a minha palavra para você é: porque você não faz hoje? O brado de Jesus na cruz é o mesmo, querido, para tantas pessoas que necessitam de compaixão ao nosso redor, que necessitam da palavra de Deus. E talvez a pergunta que esse brado de Jesus está trazendo para nós é: como eu conseguirei ser suas mãos e pés nesse mundo?
Porque quando eu olho para a cruz, é necessário entender: Deus nos salva para que possamos ser enviados ao mundo como instrumentos de cura, como as mãos do Senhor, como os pés do Senhor. No seu trabalho, há pessoas pensando em se suicidar, você sabia disso? Na sua escola, pessoas que estão sorrindo, pessoas que são seus amigos, que estão cumprimentando, estão pensando em tirar a vida. E Deus deseja que você saia dessa noite dizendo: Deus, eu quero ouvir esse terceiro brado, eu quero ser as suas mãos, eu quero ser os teus pés, eu recebo, eu me coloco aos pés da cruz. Quarto, um brado de angústia. Ele ora. A quarta palavra de Jesus foi talvez uma das mais, que está no meio das mais terríveis, talvez as mais dolorosas. Olha qual é a oração de Jesus, vamos ler todos juntos. Mais uma vez. Você já parou? E não dá para eu explicar. Isso seria uma série de mensagens, tem tanta coisa para ser falada. Mas é interessante que quando Jesus ele olha para os céus e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Oh Deus meu, por que me abandonaste? Isso era o momento que a Bíblia diz, onde a terra, que nós cantamos na segunda canção, havia terras, escuridão sobre toda a terra. Era meio-dia, era hora sexta. Jesus ficou 3 horas pendurados na cruz. E a Bíblia diz que perto do sacrifício, antes dele entregar o seu espírito, há trevas sobre toda a face da terra. Não era eclipse, não era um fenômeno mundial. Mas sabe por quê? Trevas significa a ira de Deus. Trevas significa Deus dizendo: eu estou punindo o pecado. E para você entender um pouco aqui, olha aqui, acompanha essa palavra. Deus, naquele momento, Deus abandonou Deus. Deus abandona Jesus por uma simples razão. Jesus, naquele exato momento, estava sobre os seus ombros todos os pecados da história da humanidade. Você já parou para pensar? É pesado você carregar o seu pecado. Sobre os ombros de Jesus estavam todos os pecados, todos os crimes hediondos, todos os estupros, todos os assassinatos. Ele levou sobre si, ele tomou sobre si. E talvez porque Deus é alguém que não pode compactuar com o pecado, porque o pecado precisava ser pago. Ele deliberadamente, porque não foi algo de um Deus que falou assim: ó, eu abandonei. Que muita gente diz: olha que pai cruel. Eu tenho uma vizinha que diz: olha, eu não consigo compreender como é que um Deus que ama entrega o seu filho. Não, a Bíblia diz em João que Jesus deu a vida voluntariamente. Foi um pacto antes da fundação do mundo, porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Você pode dizer amém? Antes de você nascer, Jesus sabia que o homem iria pecar, e ele olha como falando para o filho, e o filho diz: eu pagarei o preço, eu pagarei o preço do pecado, eu vou entregar minha vida por amor, eu faço isso. Mas de alguma maneira, dá para você imaginar o que Jesus sentiu. Alguém que era a Trindade Santa, o Deus que vivia em amor com o Pai, submisso ao Pai, andando com o Pai, se separa do Pai e tem sobre si todos os pecados pesando sobre ele. E ele dá esse brado: Deus meu, por que me abandonaste? Que é um brado de angústia. Sabe qual que é a palavra para nós? E a lição, a grande verdade: somente o Deus que sofre pode ajudar. Você pode falar isso? Um Deus que não sabe o que você passa não pode salvar você. Um Deus que você fala: Deus, tu não sabes o que é sofrer, tu não sabes o meu desemprego. O nosso Salvador, ele sabe exatamente o que é sofrer, ele sabe o que é carregar as dores. Por isso, quando você olha aqui para mim, querido, quando você diz: Deus não entende a dor que eu estou passando, lembre-se da cruz. E talvez a resposta é essa: eu sei, filho, meu filho foi entregue na cruz por você. Quando alguém diz: olha, Deus, o Senhor não entende a minha depressão, Deus, o Senhor não entende o que eu estou passando, ele está dizendo: ei, a cruz é o meu recado, onde eu digo: eu sei o que você está passando, eu entendo isso. É por isso que ele dá esse brado para dizer a nós que há possibilidades de que ele leva sobre si os seus pecados, ele é separado de Deus, para que hoje nós sejamos livres. Louvado seja o nome de Jesus. Para que você não carregue mais pecados, para que você não ande cambaleando pela estrada da vida, para que você não ande amarrado. Quinto, antepenúltimo, sabe qual é o brado? É um brado de sofrimento. Você pode falar um brado de sofrimento? Sabe qual que é a palavra desse brado? Que é a quinta palavra. Ele diz: tenho sede. Você pode falar: tenho sede? Talvez uma das maiores necessidades vitais humanas é a necessidade de beber água. Quantos concordam com isso? A necessidade vital. Jesus tinha poder para pedir para um anjo, eu não estou brincando, ele tinha poder para falar para um anjo levar lá água para ele.
Ele tinha poder para fazer surgir da sua própria língua água para matar a sua sede. Mas você já parou para imaginar, olha aqui para mim, querido, o que Jesus estava exposto àquele sol escaldante de Jerusalém, aquele sol, e com o seu corpo completamente desidratado, como se talvez aquela sede fosse como fogo, sem água, durante horas, pendurado, sofrendo, sangrando, sem uma gota d'água, talvez esmagado o seu interior. Ele olha e ele diz: tenho sede. Mas sabe por que Jesus fala isso? Ele fala por algumas razões. Ele teve sede para que fôssemos salvos da nossa sede eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Ele tem sede, ele cumpre a palavra que diz que ele precisava beber vinagre, e ele fala como que alto, dizendo: tenho sede. Eles embebedam aquela esponja, ele toma aquele vinagre, porque Jesus sabia que faltava ainda essa última profecia da palavra de Deus. Mas a grande realidade, ele tem sede para dizer assim, ele está falando: sabe por que eu tive sede? Para matar a sua sede que está dentro da sua alma. Sede espiritual, tem uma sede dentro de você. É por isso que você sai contente, é por isso que você vai e profetiza, é por isso que você corre atrás de uma promoção, é por isso que você procura algo, você procura num relacionamento, você procura talvez na faculdade, e essa sede talvez não é saciada, porque a realidade ela só vai ser saciada através da água da vida, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Isso te libera para trabalhar, para amar, para estudar, para ser alguém. Mas entenda que há sede no nosso coração. Essa sede é saciada através das drogas, é saciada através do adultério, ou através de mulheres, ou através do desejo de poder, ou do desejo de ser alguém, ou do desejo de estar envolvido na igreja, de ser útil. E Jesus, ele é alguém que teve sede para que fôssemos salvos da sede eterna. Louvado seja o nome de Jesus. E ele é submisso ao Pai, ele aguenta. A gente não aguenta pouco tempo, e a palavra é essa: será que nós somos tão submissos ao Pai a ponto de sermos privados de algo? Nós não somos privados de desconforto. A gente não gosta de desconforto, gente. Eu ia marcar o nosso primeiro culto da alvorada às 6 horas da manhã, mas tive medo de só ficar eu, o pastor Rodolfo, a banda e 3 gatos pingados, porque a gente não quer ser privado do nosso descanso. Nós não abrimos mão do nosso domingo à tarde, ou do meu sábado à tarde, ou do meu futebol, ou do meu videogame, ou do meu tempo no McDonald's, que glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, se divirta bastante, irmão. Amém? Vai passear, irmão, vai com a sua família, mas o problema não é esse. O problema é: será que nós somos tão submissos ao Pai a ponto de sermos privados, abrirmos mão, deixarmos de lado em favor de algo maior, dizer: hoje eu abrirei mão do meu sono, hoje eu abrirei mão disso, hoje eu deixarei de lado, hoje eu farei isso. Jesus diz: eu tenho sede, porque ele era submisso ao Pai. Louvado seja o nome de Jesus. E ele era tão submisso ao Pai que ele traz. Hoje está complicado esse controle, hein? Misericórdia. Não vou pecar, porque Jesus entende a dor e o sofrimento. É por isso que ele passa sede. Quantos estão sofrendo aqui? Quantos têm algum sofrimento, alguma dificuldade? Você está tendo alguma luta? Levanta a mão. Não vou chamar você à frente, não. Olha as lutas, quantas lutas. Eu quero dizer para você que esse Salvador, ele sabe, ele entende, ele compreende. Olha o que a Bíblia vai dizendo, vai caminhando: que tendo portanto um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, a saber, Jesus, Filho de Deus, guardemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas enfermidades, mas que tem sido tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E a Bíblia continua dizendo: cheguemos-nos portanto com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Aplauda ao Senhor, louvado seja Deus. Você pode, querido, se achegar ao trono da graça e falar: Jesus, me ajuda no meu sofrimento, Jesus, eu não quero parar, Jesus, me cura, Jesus, me sara, porque Ele é o Salvador que sabe o que você está passando. Ele sabe. Ele foi torturado, esmagado, derramou sangue, por isso não reclame. Eu vejo tantos irmãos, e nós reclamamos, que murmuramos tanto por privação da... Ai, porque a minha vida é difícil, pastor. Ah, porque vida difícil, irmão, eu vou mandar você para a Síria, que o seu destino é esse, ó. Aí você vai ver que a vida é difícil ser crente. Aqui no Brasil, fala assim: aqui no Brasil, ser cristão é moleza. Glória a Deus. Amém? É moleza, irmão.
E eu não estou desprezando lutas como a do nosso irmão que perdeu um pai hoje. Eu não estou desprezando a sua luta, a sua dor, mas eu estou querendo dizer que nós reclamamos demais e chegamos pouco ao trono da graça. E ele diz: tenho sede, para completar uma promessa do Senhor para nós, onde ele vai dizendo que naquele dia, na Nova Jerusalém, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, porque o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aplauda o Senhor por essa promessa da palavra de Deus. Aleluia! Você não terá sede, não terá fome na alma, porque sabe o que vai acontecer? O Cordeiro que está no centro do trono é o pastor, ele vai guiar cada um de nós às fontes de água viva para todo sempre. Ora vem, Senhor Jesus. Penúltimo, sabe qual é? Um brado de vitória, aleluia! Dá uma glória a Deus, irmão. Sabe qual que é a sexta palavra da cruz? A penúltima, ele diz: está consumado, está pago, acabou, está quitado, eu venci, eu completei a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Jesus poderia estar da maneira com que Jesus estava lá, porque ele era homem, gente. Sofrimento indivisível. Se você estuda a fundo o sofrimento de Jesus, o filme do Mel Gibson é fichinha. O filme do Mel Gibson retrata 12 horas de sofrimento em duas, não chega nem perto do que foi o sofrimento de Jesus, do que foi o nervo central humano ser esmagado por um prego enorme, e ter todos os nervos do corpo sendo atravessados com um choque, e ter todos os pedaços do seu corpo sentindo dor e tremendo e sangrando. Esse é o nosso Salvador. Esse é o Salvador, onde a sua fronte estava ensanguentada e onde o seu sangue pode lavar, pode libertar, porque ele termina a sua obra. Ele poderia terminar derrotado, mas não, ele diz: está consumado, está pago, acabou, está quitado, você é livre. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo que está falando no seu ouvido, de que você é um derrotado, de que vai dar errado, que você não será liberto, que você não pode ter a unção do Espírito Santo. A palavra dele foi: está consumado. Foi um brado, o brado do leão da tribo de Judá, o brado onde ele falou: acabou, eu completei a obra, eu completei. Não ficou faltando nada, nenhum pedaço, a obra está completa. E eu quero desafiar você, querido, escrever os seus pecados. Não precisa fazer isso agora. Pegue um livro contábil e comece a colocar lá. E todas as vezes que você colocar, pense nos pecados. Adultério, Jesus está falando, está quitado. É talvez um crime de honra, mentira, está quitado. É roubo, está quitado. Mentira, está quitado. Maldade, está quitado. Está pago, diz o Senhor, louvado seja o nome dele. Ele vai falando em Colossenses que a cédula que nos era contrária, ou seja, havia uma nota que Satanás iria cobrar, uma nota de pecado, onde ele ia ali e falava assim: Alexandre, tem uma nota aqui, eu vim cobrar. A Bíblia diz que Jesus pegou aquela nota, ó, ele rasgou, cravou na cruz, e ele disse: está pago, louvado seja o nome de Jesus, está quitado, somos livres, louvado seja o nome de Jesus. Diga: está consumado. E o último, sabe qual é o último? Um brado de resignação. Jesus termina a sua via crucis antes da ressurreição com o último brado que fecha tudo isso. Poderia terminar no está consumado, mas ele olha, sabe o que ele diz? Depois de tudo, quando ele completa a sua obra, ele fala em Lucas 23:46: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: Pai, completei, a minha vida está encaminhada nas tuas mãos. Não está nas mãos dos homens, não está nas mãos dos impérios romanos, não está nas mãos de Pilatos, não está nas mãos dos judeus. Pai, eu entrego meu espírito, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, louvado seja o nome de Jesus. Esse brado de resignação é um brado de redirecionamento, onde Deus está falando: você tem entregue a sua vida nas mãos de Deus. Você nessa noite falou: Deus, eu estou entregando e eu não quero esperar a hora da morte. Muitos de nós não teremos chance de se reconciliar com Deus no leito da morte. Muitos de nós que talvez somos crentes evangélicos, batizados, não teremos tempo na hora da morte de pensar. Muita gente não tem tempo de pensar nisso. Muita gente não tem tempo de olhar. E essa oração precisa ser feita antes, onde nós falamos: Deus, Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego meu espírito, eu entrego meu casamento, eu entrego a direção, eu entrego a minha eternidade nas tuas mãos.
Essa semana eu estava pensando, e óbvio, eu não cheguei às beiras da morte, eu brinquei, falando que eu vi a luz com a dengue, foi muito forte, mas me mostrou, não que eu tivesse dúvida disso, mas nunca fiquei doente, nunca mesmo, muitos anos, o quão frágil nós somos, o quanto as coisas não dependem de nós. Eu estava orando ontem pelo culto e olhando no espelho, hoje eu estava mais magro que outra semana, já engordei acho que 1,5 kg, glória a Deus, essa semana, engorda fácil, né? E olhei e falei, Pai, louvado seja o teu nome, que eu estou muito melhor. Eu estou muito melhor, mas a verdade é que o Senhor poderia ter me chamado. A senha podia ter chegado, eu poderia ter ido, eu poderia ter morrido, eu poderia ter ido, preparado com Jesus, mas eu sei que o Senhor tem promessa. Mas eu comecei a pensar do quanto a nossa vida é frágil, do quanto muitas vezes nós não temos tempo, e o tempo se chama hoje, onde nós podemos dizer, Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, Senhor. Eu não quero deixar a minha mercê, porque eu faço tantos planos. E olha como você está aqui nessa noite, querido. Uma aparência de vitória, de sucesso, com carro novo, com perspectivas profissionais. Glória a Deus, a gente olha pela sua prosperidade, mas talvez isso é o seu grande trunfo, é onde você se segura. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe a hora que o mestre vai te chamar. Você não sabe a hora que você vai estar cara a cara com a morte. Por isso, esse é o tempo onde Jesus está falando, querido, continua o seu caminho de prosperidade, mas entrega nas minhas mãos a sua vida e o seu espírito. Entrega tudo, tudo. Redireciona, vem, coloca a minha vida no meu reino. Você conhece a minha palavra. Esse é o chamado para nós nessa noite, em nome de Jesus. A banda vai chegar, a banda vai estar chegando aqui. E eu queria convidar você a abaixar sua cabeça, entendendo cada uma dessas 7 brados na cruz, 7 palavras de Jesus. Pai, perdoa-lhes, eu tenho sede, está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Onde Ele nos chama para um brado de compaixão, aonde esse Jesus maravilhoso